O que é produtividade? Nos últimos dias tem tomado aí o debate público a respeito desse termo, produtividade, por conta de um debate que teve desse aí de 1 versus 20 versus 30. Esse debate ainda não foi ao ar, mas era do Arthur Duval, Mamãe Falei, contra 20 trabalhistas, que são a esquerda menos radical. E num corte que teve do Arthur com o Luconte, você teve uma discussão sobre o conceito de produtividade. E aí, depois desse corte, vários vídeos, e o pessoal na internet está discutindo esse tema. Eu sou professor de administração, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Além disso, pessoal, eu vou mostrar aqui algumas coisas. Na época do meu doutorado, eu trabalhei com gestão de riscos naturais e eu vou mostrar para vocês só duas publicações que eu tive várias, tá? Essa aqui que fala de sistema de informações, por que que isso aqui é importante? Se eu colocar aqui no buscador indicadores, vão ter dois, vou colocar aqui o Cast Monte logo. Esse autor aqui é muito interessante, tá? Ele é indicadores de desenvolvimento durável, então ele faz toda uma discussão teórica sobre indicadores, no caso do desenvolvimento sustentável, e tem o próprio IBGE aqui que fala sobre isso. Ok? Então são livros que eu li, eu discuti, eu refleti e eu escrevi um artigo sobre. Além disso, teve esse outro artigo que foi publicado em revista, que eu sugiro aqui essa leitura desse autor aqui, Bell e Morse, tá? Isso já faz um tempo, eu publiquei em 2019, 2020, mas tá aqui, ó. Indicador sustentability. Apesar de ser sustentabilidade, tem uma grande discussão sobre indicador. E é isso que eu quero falar para vocês, tá? O grande debate que aconteceu ali na internet foi por um mau entendimento do que seja um indicador. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, e eu vou mostrar isso, tá? Que essa discussão sobre o que é indicador, o pessoal mesmo na academia não sabe. Pelo menos na pós-graduação que eu fiz, quando eu falava de indicadores, as pessoas entendiam de forma errada. Então, primeiro, indicador, vou tirar aqui, indicador, desculpe a redundância, mas indica a realidade. Logo, não é a realidade, logo todo indicador é limitado. Mas, sem indicadores, não há como a sociedade se desenvolver, pois não se pode fazer gestão. Não se gerencia o que não se mede. Então, esses vários autores, Peter Drucker falou sobre isso, né? Faz salvo engano do Peter Drucker, que é o autor clássico da administração. Então, você só pode gerenciar uma coisa se você tiver indicadores. Os indicadores são perfeitos? Não, nenhum é, tá? Nenhum é. Então, beleza. Dito isso, a produtividade é um indicador. Na verdade, a realidade, pessoal, okay, ela é composta. Realidade, vou colocar aqui, não vou entrar nessa discussão, né? Realidade, não vou entrar na discussão mais densa sobre realidade, vou colocar fenômenos, elementos ou mecanismos, várias coisas que eu posso discutir semanticamente, mas o importante, eu vou usar o termo fenômeno para designar o que acontece na prática, tá? Tem uma discussão semântica sobre isso, mas para fim desse vídeo aqui eu vou dizer que a produtividade é um fenômeno, tá? Ok? Essa produtividade ela é mensurada da seguinte forma. Igual a produção dividido pelo tempo. Ok? Pelo tempo. Ctrl S. Ok. Tá? Alguns autores diferenciam produtividade de eficiência. Eficiência seria qualquer recurso, não meramente o tempo. Quando a gente fala de que esse recurso é o tempo, a gente está falando de produtividade. Mas isso varia de acordo com a literatura, ok? O tempo é relativamente fácil. Se a gente quisesse problematizar isso aqui, eu poderia remeter até o Einstein. Que tempo é matéria e como é que fica a produtividade. Porque a gente está falando ainda de fenômenos, tá? Tanto produção como tempo são fenômenos. Desconsiderando toda a discussão semântica do que vem a ser um fenômeno, tá? Mas o foco aqui é na produção. Produção dividido por tempo, porque o tempo tá ok, é horas, é dias de trabalho, no tempo da discussão. Tá? A produção, e aqui vem o indicador.
Aqui, produção. Como medir a produção? Essa é a grande discussão, tá? Antes de entrar lá no método que eles discutiram, eu vou pegar o exemplo de uma madeireira. A madeireira. Ela está produzindo ali madeira. Ela pode mensurar essa madeira em número de toras. Ela pode mensurar em peso, quilograma, né? Ela pode mensurar também em volume. A questão é, como nenhum indicador é perfeito, todas essas formas de mensurar vão ter prós e contras. Então, a empresa conseguiu produzir, extrair 20 toras de madeira. Tá, qual é o peso disso e qual é o volume disso? Você pode ter duas empresas que extraíram o mesmo número, mas uma conseguiu extrair mais porque conseguiu pegar madeira mais pesada, ou melhor para o mercado, se for o caso. Ou então, a madeira ela tem menor densidade, então logo ela vai ter mais volume. Isso é importante, por exemplo, para a questão do transporte, já que você tem uma limitação física para carregar essa madeira, para transportar para o mercado consumidor. Então perceba que não dá para dizer qual desses indicadores é melhor para mensurar a produção de uma empresa madeireira. Cada caso é um caso, e a empresa vai adotar aquela que faz mais sentido para a sua logística. Isso aqui é indicador. Se eu pego o número de toras dividido pelo tempo, isso é um indicador. Ou o peso de toras que foi produzida, de madeira que foi produzida dividido pelo tempo, é outro indicador. O volume é outro indicador. Lá naquele artigo que eu mostrei para vocês, no CastMonte, ele discute, por exemplo, indicadores de gases de efeito estufa. Como dependendo do indicador que você usa, a abordagem muda se seria mais favorável a países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, nessa questão de combate às mudanças climáticas, por exemplo. Então, não existe um indicador perfeito, existem indicadores melhores do que outros. Dito isso, vamos lá para o debate. O debate era corte de cabelo. Então, o Loconte estava falando que a produção deveria ser mensurada pelo... esquece o tempo, tá? Porque o tempo é o fator comum. E a produção deveria ser mensurada pelo número de cortes de cabelos. Produção, número de cortes de cabelo. Dividido pelo tempo lá. Enfim, um dia, 10 cortes em um dia, uma hora, enfim, não importa. Já o Arthur falava que a produção deveria ser mensurada pelo valor em dinheiro gerado. Perceba uma coisa. Lá eles chegaram a comparar o cabeleireiro do Brasil com o da Suíça. Então, para o Loconte, ele disse que dava para comparar porque usava o indicador de corte de cabelo. Ambos dá para comparar, mas que eles teriam a mesma produtividade se eles tivessem feito no mesmo período de tempo ali o número de corte de cabelo. Isso está errado? Não, não está errado porque ele está usando o indicador número de corte de cabelo. Ok? O problema é que esse indicador aqui, olha, é limitado. Por quê? Como é que você vai comparar produtividade de cabeleireiro com madeireiro? Ou qualquer outro profissional, padeiro, cervejeiro, carpinteiro, professor, já colocar um serviço aqui, tá? Então não tem como comparar, porque somente o cabeleireiro faz corte de cabelo. E mesmo entre cabeleireiros você pode ter diferenças, né? Um cabeleireiro que trabalha com mulheres vai ser diferente do corte de cabelo com homem. Então o problema é que é muito limitado. Até posso tentar forçar a barra comparando ali um cabeleireiro suíço com um brasileiro, mas mesmo lá os cortes vão ser diferentes. Então esse indicador ele é bem mais limitado que esse. Por quê? Todos esses daqui, ó, você pode transformar esses serviços, produtos em dinheiro. Serviço, no caso aqui, né? Todos os serviços podem ser transformados em, pronto, dinheiro, tá? Aí eu vi alguns debates na internet, o pessoal falando assim, mas na Suíça, enfim, tem o poder de compra, então isso muda a lógica da coisa, porque, enfim, isso tem a ver com rentabilidade, não tem nada a ver com rentabilidade, pessoal, não tem nada a ver com rentabilidade, tá? Mesmo a produção, ela, quando é baseada em dinheiro, ela possui limitações. Por quê? Todo indicador possui limitação. Não vai ser a realidade, porque dinheiro...
posso ser real, pode ser lá o franco suíço, não sei se é mais essa moeda, ou se é o euro, pode ser o dólar. Ah, mas eu posso converter em dólar tanto o real como o franco suíço. Ok, mas tem uma coisa chamada paridade de poder de compra. Você ter um dólar na Suíça é diferente de você ter um dólar no Brasil. Ou seja, existem vários fatores que fazem com que você tenha limitações para comparação entre um cabeleireiro no Brasil e outro na Suíça. O problema é que se você medir pelo número de cortes de cabelo, além dessas limitações da própria moeda, você tem as limitações dos serviços diferentes se você quiser comparar o cabeleireiro com qualquer um desses. Então, ainda assim, o indicador que o Arthur propôs, é melhor. Não significa que ele é perfeito, como nem o indicador é perfeito, como eu falei lá no início. Porque ele só indica a realidade de não é a realidade. Não tem como o ser humano saber a realidade. Então, quando você vai medir e comparar a produtividade de um país, você não compara em corte de cabelo, porque ele é limitado. Você compara em valor gerado. Aí tem toda a teoria imaginalista de valor, tá? Que tem a ver ali com a demanda. Isso também pode ser questionável. É outro problema que pode dar aqui margem para questionamentos. Eu vi o pessoal falando de rentabilidade. Pessoal, rentabilidade também depende do arcabouço teórico, mas seria ali o lucro advindo do capital investido, não tem nada a ver. Né? É querer forçar a barra. Outra coisa, lucratividade que poderiam falar, também não tem nada a ver. Porque quando você está mencionando a produtividade, você não está vendo quanto custou ainda. Você não está colocando isso no mérito. Depois você pode comparar isso, mas a produtividade mensurada em valor gerado é um indicador melhor. Ok? Pode ser que em algum caso específico seja melhor comparar o número de cortes de cabelo, pode ser, mas no geral, quando você quer analisar país e quer vir para o debate sobre, ali, acho que é a escala 6x1, debate sobre isso, você tem que mensurar em valor gerado para você poder equalizar melhor as coisas. Tem como você, inclusive, usar métodos para mensurar ali moedas diferentes, levando em conta a paridade de poder de compra, inflação, um monte de coisa. Mas aí você vai precisar de um tratamento dos indicadores, é método quantitativo. E claro, também, como todo indicador é limitado, ou quem está pesquisando com pesquisa quantitativa, como é o meu caso, em toda a minha trajetória acadêmica, precisa saber as limitações desses indicadores para saber falar o que é possível não dizer e qual mais ou menos ali a segurança de você afirmar algo com base em indicador. Mas esse debate acadêmico ele é tão pobre que às vezes no Brasil se limita a dizer o PIB é um indicador ruim porque por N motivos logo não deve se usar. Na minha tese de doutorado, uma das professoras da banca falou que não valia de nada porque eu tinha usado o indicador de pobreza absoluta. Que não estava bom, né? Felizmente, ela obviamente me passou, ela discordou, mas enfim, passei. Os outros professores até nem concordaram com ela, né? Não falaram isso explicitamente, mas ficou isso. Esse pessoal pensa que indicador não é importante, mas sem indicador você não consegue gerenciar nada, nem ter um parâmetro para avaliar se uma coisa melhorou ou não. Ok? Isso não significa que o indicador é perfeito. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar, então essa a minha opinião sobre essa discussão. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal.